Ainda um ponto importante nessa questão das caixas, né, do box, é verificar o tamanho dele, a largura dele toda que nós queremos considerar. Então eu vou fazer só uma cópia desse arquivo aqui, para que a gente possa fazer uma, um teste, né, uma exemplificação. Então eu vou pegar aqui box 2, eu vou deixar apenas essa box 1 aqui, todas as outras eu vou apagar, né, e vou deixar assim. Então eu vou salvar aqui, nós podemos voltar até o navegador e voltar aqui para box 2, muda aqui, então tem aqui essa caixa, tem um pouquinho esse espaço aqui, essa aqui é a caixa que nós temos, né? Então veja que eu quero apresentar aqui para você, tem uma margem 0, e olha agora o que eu vou fazer aqui, eu vou deixar essa caixa dessa cor aqui, eu vou colocar uma borda sólida de 2 pixels de cor preta, vou colocar um pouquinho maior de 5 pixels para que a gente possa ver ela bem. Então veja que ela já está aparecendo melhor aqui essa caixa aqui para nós. E eu vou colocar um padding dela de 100 pixels em todos os lados, de 50 pixels de todos os lados, 75 pixels de todos os lados. Eu não vou colocar margem. Então, tá aqui então, este elemento está aqui, né? E agora, não me preocupei com a margem dela, eu vou colocar a largura dela. Se eu coloco a largura dessa box como 100%, veja o que vai acontecer. Vou colocar um F5 aqui e ela criou uma barra de rolagem aqui, ó, como se a caixa tivesse passado do tamanho da tela. Mesmo se eu fechar isso aqui, ó, se eu fechar aqui todo esse, para inspecionar esse elemento, ela vai continuar passando. Isso acontece, eu vou deixar por enquanto esse desenho aqui, porque nós temos que lembrar que o tamanho dessa caixa está considerando o padding e a borda, né? E quando eu falei que a largura é de 100%, eu estou falando que a largura do conteúdo dela é de 100%. Veja só que a largura aqui ficou de 1145. E se eu clicar aqui na div, a largura também está de 1145. E o body também está a mesma largura. Então eu estou dizendo que o conteúdo dessa div tem 100% do valor de toda a minha largura, né? Então, neste caso aqui, como é que eu posso fazer? Deixa eu só deixar isso aqui um pouco melhor, vou voltar e aumentar aqui a font size dela para 40 pixels, que a gente possa ver bem, né? Então, veja aqui a caixa está aqui, né? Como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, eu posso usar aqui, ó, uma opção chamada Box Sizing. Então, meu Box Sizing, eu tenho duas opções. Por padrão, ela está considerando a border box, desde a borda, né? Eu posso falar que, desculpa, o conteúdo, desde o conteúdo, só o conteúdo, né? O tamanho do conteúdo. No meu caso, quando eu falar que o tamanho dela, sempre que eu defino o tamanho, eu quero que considere desde a borda. Então, box border. Se eu fizer isso agora e atualizar, eu vejo que já não tem mais barra de rolagem e ela coube inteiramente aqui dentro, porque agora o tamanho da div, ó, o conteúdo vai diminuir. E se eu aumentar esse conteúdo aqui, ó, ele vai considerar os 75 mais os 5, os 80, e sempre vai diminuir 80 aqui no tamanho do conteúdo máximo, né? Porque tem que caber neste espaço aqui. Então, esse tipo de solução justifica a gente usar mais um tipo de seletor, que é o que a gente chama de seletor universal, que eu não tinha apresentado ainda. Eu posso fazer assim, ó. Posso vir aqui e colocar aqui, então, por exemplo, um asterisco. Dizer que para todos os elementos, o box sizing dele vai ser igual a o border box. Então, para todos os elementos, qualquer div que eu tiver, né, sempre vai ter essa característica. Até porque se eu não fizesse isso, deixa eu voltar aqui como estava antes, deixa eu comentar isso aqui. Fazer uma cópia. Vou colocar aqui assim, né? Vou fazer uma cópia dessa box, chamar ela de box 2. Colocar uma outra cor aqui, uma cor violeta. Né? E aqui eu vou fazer uma cópia dessa div aqui, para a caixa 2 e div 2. E aqui eu não vou colocar esse border box. Vou salvar, olha o que vai acontecer. Vou atualizar. Ó, aqui ele coube todo elemento, mas aqui ele está correndo para poder apresentar outro elemento. Ó. As configurações são iguais, mas o que está passando aqui são bem os 75 pixels do padding, né, que está passando adiante. Então, o que eu preciso fazer aqui para resolver isso? Poderia tirar isso aqui daqui também, né, e então habilitar aqui esse seletor universal. Vai valer para todas as divs, para todas as tags que eu tiver. Eu vou ter esse box sizing para border box. Então, atualizo, pronto, está tudo funcionando. Né? Eu poderia colocar uma margem aqui, né? Uma margem
uma margem top de 20 pixels para afastar um pouquinho. Então, afastei aqui um pouco, então eu já tenho essas duas caixas funcionando bem essa questão também do box sizing. Isso é mais uma característica importante que a gente pode utilizar para as caixas, né? Outra coisa que eu posso querer fazer também é colocar um efeito de sombreamento, né? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui uma box shadow. Eu quero colocar aqui um efeito de sombreamento, né, com 5 pixels, 10 pixels, na segunda caixa, por exemplo. E uma cor que eu quero colocar de sombreamento aqui, eu posso colocar uma cor meio acinzentada, por exemplo, né? Vou colocar verde aqui para a gente poder ver bem esse efeito que está acontecendo. Então, neste caso, eu posso vir aqui então, ó, e eu coloquei um efeitozinho, né, de sombreamento aqui, ó. Ele afasta um pouquinho aqui os 5 pixels, 10 pixels. Mas se eu colocasse uma cor um pouco mais cinza, né, uma cor mais acinzentada, né? Então ele vai dar um efeito um pouco melhor de sombra abaixo do elemento, né? Eu posso aproximar ele um pouco mais aqui também, né? 5 pixels, um pouquinho mais perto, né? Então vai dando um efeito de sombreamento aqui. Eu posso colocar numa caixa, né? Para poder apresentar. Eu posso também colocar esse efeito quando estou passando só o mouse por cima, por exemplo, né? Então, ó, eu faço esse mesmo, mantenho essa mesma característica aqui, ó. Coloco aqui um hover, né? E quando estiver passando o mouse por cima, eu não tenho um box shadow, por exemplo. Vou salvar aqui, quando eu passo o mouse por cima, ele vai manter, né? Eu tenho que colocar aqui o box shadow dele, vai ser de 0, 0, né? Ele vai desaparecer o sombreamento da segunda caixa. Vou salvar, volto aqui, quando eu passar o mouse, olha, né? Poderia mudar um pouquinho também, né? Para dar um efeito de botão apertando, né? Mas é uma forma que nós podemos utilizar então também de fazer um sombreamento dentro dentro de umas caixinhas essas que a gente pode colocar. Então é isso, nós vimos agora a questão do box sizing, do box shadow e já conseguimos então ter uma boa noção de como é que funciona essa estrutura das caixas que são apresentadas e são utilizadas dentro dos HTMLs para poderem ser estilizadas depois utilizando uma folha de estilos do CSS.